O mercado brasileiro de empreendedorismo e de startups é extremamente forte. Às vezes a gente como empresa brasileira de tecnologia, a gente gosta de falar disso. Cara, a gente construiu o iFood no Brasil com tecnologia de ponta. Muito bem, bem-vindos ao nosso Indie Hubcast, informação e inteligência para empreender e crescer, a nossa plataforma de conteúdo da nossa mantenedora, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a quem eu começo agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, produzindo esse conteúdo para você, nossa audiência, empreendedor brasileiro, empresário brasileiro que está precisando agregar mais conhecimento, outras experiências, outras vivências, é aqui na nossa plataforma que você acha esse conhecimento de forma muito qualificada. E iniciar mais essa jornada aqui desse episódio, agradecendo o nosso diretor titular do Comitê de Jovens Empreendedores, Roger Apolinário, e dizer para vocês que hoje nós vamos falar sobre inovação, a jornada de inovação no iFood e sobre conceitos de inovação. Eu sou o Fabrício Della Maggiore, sou diretor adjunto, titular do Comitê de Jovens Empreendedores e estou aqui com o meu companheiro Lohan Franceschini para mais esse episódio, Lohan. Vamos lá, Fabrício, É isso prazer. aí. E muito bem acompanhados do Thiago Viana. Thiago é diretor sênior de inovação do iFood. Thiago, muito obrigado pela sua presença aqui. Você comentou agora no comecinho da nossa conversa que já não é o primeiro podcast do dia. Então aqui um esforço enorme para estar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença, isso, viu? pessoal. É uma alegria estar aqui, de verdade. Muito obrigado pelo convite. A gente adora contar sobre como o iFood constrói tecnologia brasileira no Brasil e como a gente encara inovação e como que isso nos trouxe até a empresa que a gente é hoje. Bacana. O Thiago Viana é diretor sênior de inovação do iFood, como já dito, trabalhando com startups, e-commerce e inovação há mais de 10 anos. O profissional tem passagens por empresas como Dafit e Canui, até ingressar no iFood em 2020. O Thiago possui formação em engenharia naval pela USP, olha só que interessante, além de certificado em estratégia disruptiva pela Harvard Business School. É isso aí. Estamos aqui com um craque. Muito bem, muito bem. Bacana. Eu trouxe aqui vou me dar o direito aqui de ler uma pequena introdução para nós, Lohan, para a gente contextualizar o início desse debate, porque eu tenho a sensação, Thiago, que a gente tem utilizado a palavra inovação para coisa demais. Uhum. Não é? Qualquer coisa hoje a gente está falando de inovação e disrupção. E eu queria que a gente construísse aqui para a nossa audiência conhecimento a respeito de como quantificar, como é que a gente conecta a palavra inovação àquilo que é o objeto dessa palavra para com o desenvolvimento de negócios, né? Então, a ideia, discutindo de fato o verdadeiro papel da inovação nos negócios para além do jargão. Essa é a nossa ideia aqui hoje. E nos últimos anos, o termo inovação tem se tornado quase onipresente nas discussões corporativas, né? Discursos políticos, propostas de marketing, apresentações institucionais, enfim, qualquer coisa que se proponha a se apresentar hoje se fala em inovação. E, no entanto, essa popularização veio acompanhada de uma vamos dizer assim, perigosa diluição do seu significado. Ela tornou-se muito comum rotular como inovação qualquer iniciativa diferente, criativa ou tecnológica, mesmo quando essas ações não geram transformação real ou, acima de tudo, para nós empresários, valor concreto, né? Então, assim, o que é inovação, afinal? No seu conceito mais essencial, inovação é a introdução de algo novo que cria valor. Tem duas coisas aí bem distintas. Algo novo que cria valor. Seja esse valor econômico, social, cultural ou ambiental, ou, de preferência, todos eles ao mesmo tempo. Não se trata apenas de inventar algo inédito, mas de resolver problemas de forma eficaz, melhorar experiências ou criar oportunidades de crescimento. Inovação é a implementação bem-sucedida de ideias que geram impacto. Portanto, uma nova tecnologia que não altera processos, não melhora resultados ou não engaja clientes dificilmente poderá ser considerada inovadora. E da mesma forma, uma mudança simples, como uma nova forma de atendimento ao cliente, pode representar uma inovação se for capaz de impulsionar o negócio. Muito bem. Mediante esse pequeno conteúdo, eu queria escutar de você, Thiago, uma coisa que eu vou puxar aqui o gancho do primeiro episódio que a gente gravou. A gente teve o privilégio de ter aqui com a gente o João Apolinário, onde ele explicou para a gente, na jornada empreendedora dele, que a inovação foi descoberta
na logística e na forma de apresentar o produto. Porque o que ele estava fazendo não tinha absolutamente nada de novo. Uhum. E eu queria que você desse uma pincelada para nós a respeito do aonde está o novo do iFood e como isso revolucionou o mercado. Boa. Eu acho que tem um jeito muito fácil de contar onde está a inovação que o iFood ajudou a construir no Brasil. Acho que talvez o Lohan não tenha idade para isso. Acho que nós dois temos. Quando a gente era jovem, o pedido de delivery, ele acontecia de uma forma muito específica. Você ia até sua geladeira, aí você via um imã que algum restaurante te deu, e aí você pegava aquele telefone, ia até um telefone, discava e fazia um pedido. E aí você perguntava para aquele restaurante o que ele tinha e o que ele não tinha. Esse era o jeito que as pessoas pediam e consumiam comida em casa entregue por um restaurante. O iFood, ele não nasceu digital, por mais que as pessoas acreditem que sim. O início do iFood, ele nasceu com uma revistinha que se chamava Disque Cookie. E o que o Disque Cookie resolvia? Ele era uma revistinha que entregava na casa das pessoas, onde pela primeira vez a pessoa recebia uma revista e ela tinha acesso a todos os restaurantes que faziam entrega na casa dela. Isso era uma mudança gigantesca. Por quê? Porque para você pedir comida, você já precisava ter ido num restaurante. Ele já precisava ter te dado um imã, o que significa que você já teve contato com ele de algum jeito. Na hora que você recebe uma revistinha falando todos esses restaurantes entregam para você, você muda a forma onde o usuário relaciona com os restaurantes próximos dele. Mudou o jeito da pessoa pedir comida? Não mudou. Ela continuava pegando o telefone e ligando para alguém. Mudou o jeito de fazer a entrega? Não mudou. Era o mesmo entregador que operava no restaurante e fazia a entrega para o consumidor. Ele tinha acesso à classificação do restaurante? Ele é bom? Ele é ruim? Não. Ele tinha só uma revistinha. E olha que loucura, foi uma mudança drástica de eu tenho acesso, sei lá, a 5 restaurantes que eu colei na geladeira, do nada eu tenho acesso a 50. E 50 nessa época parecia muito. Quanto isso gerou de valor para o usuário é gigantesco, era nítido. Você falar, agora eu tenho, entre muitas aspas de novo, um catálogo infinito, porque versus os 4 era muito mais. Então, isso pra gente é inovação. Nasceu de um livrinho, não nasceu de uma inspiração fora do Brasil. Nossa, olha lá, food delivery. Não, cara, tinha um problema, a gente resolveu o problema com o livro. Resolveu metade do problema. E aí, dali pra frente, ele só acelerou. Por quê? Porque isso foi 14 anos atrás. Quando nasce a Disque Cookie, em 2011. Digitalmente, a gente ainda estava começando uma jornada. Nasciam os primeiros... os primeiros e-commerce estavam começando a se consolidar. Fazer pedido de comida por site era... Cara, zero crível. Se tinha um problema de confiança. Sério, comida sempre funcionou do tipo, eu peço, o entregador chega, eu pago para ele, e quando eu pego meu pedido... Cara, resolvi o problema de confiança no pagamento do entregador quando ele chega com a comida. Então, é muito diferente de e-commerce, era muito diferente da relação que você tinha. E é a primeira vez que a pessoa tem acesso a um catálogo grande. Aí vem 2013, teve o primeiro aporte grande no iFood, que foi quando se tornou o iFood em si, com o propósito de digitalizar a empresa. Falar, pô, por que eu preciso mandar um livro se a pessoa pode abrir um site? Na mesma época foi quando os primeiros smartphones começaram a ganhar tração no Brasil. E aí falou, pô, vamos começar com um site, mas rapidamente migrou para um aplicativo. Inicialmente foi um site, então. O primeiro produto digital foi um site. Depois virou um aplicativo, porque obviamente ter ele instalado dentro de um celular aumenta muito a recorrência de compra. Querendo ou não, o iFood é um produto de recorrência. Você pense em qualquer e-commerce que você compra hoje. Você compra o que uma vez a cada 2 meses. Talvez o Meli você compre 1, 2 vezes no mês, que é o que tem a maior penetração hoje no Brasil. O iFood, a frequência média é de 4, 5 pedidos por mês. Ou seja, quase uma vez por semana. Significa que ter o aplicativo instalado facilita muito a jornada do usuário. Não tem que colocar de novo login, não tem que colocar cartão. Então, essa jornada, ela é uma jornada de inovações incrementais, de pouquinho a pouquinho, que nos trouxe até aqui.
Teve inovações disruptivas? Acho que teve, mas a maior parte delas foram inovações incrementais que de pouquinho em pouquinho Derivações, foram né? gerando mais valor para o usuário. Cada vez mais valor para o usuário. Posso, Fabrício? Sem dúvida. Já iniciar aqui na Pô, conversa. Thiago, uma coisa que me chama muita atenção nessa sua fala, e até um pouco que a gente estava conversando antes, é a questão não da tecnologia em si, porque obviamente ela é inerente ou não à inovação, mas ela está ali, né? Ela não é. A inovação pode existir sem tecnologia, mas eu acho que a inovação ela sempre tem que estar linkada à solução de uma dor. E como que no iFood hoje é essa busca constante, porque você contou essa história de que todas as pequenas inovações construíram essa inovação que eu considero disruptiva. Mas como que é essa busca constante por dor? Essa cultura de localizar sempre uma dor que tem que ser resolvida. Porque eu acho que isso é uma coisa quase que inquieta, que mexe, na minha visão, com a cultura. Mas eu queria te ouvir. Vem daí. Mas deixa eu te fazer uma pergunta Claro. para te responder melhor. Sua dúvida está em relação à cultura ou está em relação ao aprendizado? Vou te devolver com outra pergunta. Ao aprendizado, sim, mas como fazer isso várias vezes? Tá bom. Como nunca parar de fazer essa busca por dor. Tá bom, ótimo. Como que a gente... Vou até refrasear. Tem uma coisa que a gente não negocia no iFood. Nunca. Que é cultura. Boa. E a cultura no iFood, ela é uma cultura que, não é para todo mundo. Não é mesmo. A gente fala que o iFood é uma empresa de empreendedores e ela é uma empresa de empreendedores. O que significa que isso leva a gente a ser uma empresa que está 100% do tempo no ataque. Legal. A gente nunca deixou de construir. A gente nunca olhou para o que a gente tinha e falou, nossa, legal, tá na hora da gente sentar aqui, fazer um banquete gigante, aproveitar essa festa porque a gente ganhou uma batalha. Cara, já entrou concorrente no Brasil, já saiu concorrente do Brasil, a gente ganhou uma boa posição de market share. Em nenhum momento alguém sentou numa mesa e falou, bora aproveitar o que a gente conquistou até agora. É isso daí. Cara, a cultura no iFood ela é uma cultura de pessoas que querem construir um iFood maior e um Brasil maior. Impressionantemente. A gente construiu o maior business de food delivery do Brasil, faz 120 milhões de pedidos hoje, todos os meses. A gente construiu o maior business de grocers online do Brasil. A gente muito prontamente vai se tornar o maior business de pharma, pet e conveniência, pensando em B e C do Brasil. Estamos a excelente caminho de fazer isso acontecer. A gente tem uma fintech gigantesca que já emprestou 1 bilhão, tem uma carteira de crédito de 1 bilhão só para restaurantes de reais. A gente construiu um business de benefícios, onde hoje a gente já tem um volume de vidas grande e oferecendo para o cliente que contrata esse business uma proposta de valor inigualável, num arranjo aberto, onde a pessoa pode gastar onde ela quiser, benefícios exclusivos. E aí as pessoas olham para tudo isso e falam, pô, legal, chegamos aí, o que mais vocês querem fazer? Cara, a gente olha para o iFood de dentro e fala, pô, tem muito mais para a gente fazer. Você for lá dentro hoje, as pessoas vão falar, cara, isso daqui foi ótimo, agora a gente tem que só dobrar, para quando dobrar a gente poder tentar dobrar de novo. Então, essa cultura, por que ela não é para todo mundo? Porque nem todo mundo está disposto a isso. Vocês são empreendedores, vocês sabem, o custo de fazer isso não é um custo baixo. Todo mundo lá dentro tem que estar comprado numa visão de que, cara, cheguei até aqui e não vou ficar até aqui. Então, pô, é acordar cedo e dormir tarde. É chegar no lugar e falar, cara, tem um problema para resolver, a gente vai sentar e vai resolver. E a gente vai construir. E, pô, eu vou agarrar as oportunidades que aparecem e vamos priorizar, mas a gente não vai deixar de tentar. E para quem espera um dia a dia, tipo, cheguei aqui às 9, vou sair às 6, sei tudo o que vai acontecer no meu dia, cara, não é uma empresa para essa pessoa. Por quê? Porque é uma cultura de construção. E a gente não vai parar de construir. Mas ajuda a gente nesse sentido, porque boa parte da nossa audiência, como eu estava explicando um pouquinho antes da gente começar aqui, é de empreendedores, empresários, enfim. A Fiesp representa 130 sindicatos patronais, são 130 mil empresas conectadas, você imagina o tamanho da capilaridade disso, né? E essa velocidade que vem desse mundo digital,
ela hoje ela é meio espantosa para setores mais consolidados, mais convencionais, ou por que não dizer mais antigos, Uhum. né? E acho que esses setores têm muito o que aprender com o setor digital, no sentido do que é inovação, mas eu acho que a grande carência não é o quê, né? Quando você fala a respeito de você ter um time integrado, de você ter o mesmo espírito, de você ter, enfim, se você olhar isso para dentro de grandes indústrias, por exemplo, você vai sentir o mesmo espírito, né? Mas eu acho que para o core da nossa audiência aqui é você trazer um pouco de exemplos para a gente do como, né? Ótimo. Bons exemplos de como, até comos que sejam, vou errar aqui um pouquinho o português, que sejam replicáveis para estruturas que eventualmente estejam começando também, ou que estejam num porte menor, Uhum. porque a gente, enfim, grava muito material aqui e às vezes a gente traz empresários, inclusive empresários de altíssimo calibre, e aí você escuta da pessoa assim, olha, é que nós fizemos um planejamento de investimento de 400 milhões. Calma. Sim, ótimo, perfeito. Não, mas recebemos um aporte de 1 bi. Ótimo, perfeito. A gente quer escutar esse tipo de história, mas a gente sabe que tem uma série de comos por trás disso Cara, que servem para todo mundo, que é o nosso grande interesse aqui. cara, com toda certeza. Acho que tem um ponto aqui, como a gente vê essa expansão e como que a gente se mantém no ataque. Esse é um ponto importante. Isso. A gente acredita zero no grande pensador que teve a grande ideia. A Excelente. gente nunca faz grandes apostas. Nunca faz. É raríssimo. Você fala assim, nossa, o iFood foi lá, de um dia para o outro pegou um caminhão de dinheiro e colocou em algo. Cara, isso não acontece. A gente sempre começa pequeno. E quando a gente fala do espírito empreendedor, não é do tipo só a vontade de construir. É a vontade de, cara, se você precisa construir algo novo, parabéns, tá aqui R$10.000. Você tem você e mais uma pessoa e vai lá e constrói. Pô, tem um custo de você fazer isso. E muitas vezes as empresas, quando ele cresce, as pessoas não têm a vontade de fazer isso novamente ou não tem as pessoas que querem fazer isso. Porque você chegar para alguém e falar, pô, eu tenho um excelente exemplo. A gente tem internamente a Thaís Suzuki, uma menina incrível. Ela liderava toda a nossa parte de Customer Support. Tinha um time de 300, 400 pessoas. E aí, um dos nossos grandes objetivos é como é que a gente vende comida mais barata. Cara, como é que eu vou fazer para, tipo, atender um público de classe C, D e E que, obviamente, hoje consome pouco no iFood, dado o custo da comida, o custo do delivery. Para eles é uma indulgência. Você pede uma vez por mês, no dia que você quer celebrar com sua família, você não pede de uma forma constante. Então, você tem que achar um jeito de fazer a comida ser mais barata. Um dia a gente chegou para ela e falou, cara, você não quer tocar esse desafio? Ela tinha muita vontade de empreender internamente, etc. Cara, saiu de um time de 300, 400 pessoas para 3 pessoas. E quando a gente fala de uma cultura de pessoas que querem empreender, é esse tipo de cultura. Da pessoa vira e fala, cara, não é pelo meu cargo, não é pelo que eu tenho hoje que eu não quero abrir mão. Cara, eu quero construir esse negócio. Eu vou lá, a gente começou em Salvador. Cara, tava toda semana em Salvador. Barriga no balcão, fala com o dono do restaurante, entende a dor dele, entende a estrutura de custo, abre o painel dele, fala, cara, como é que eu vou fazer para encaixar aqui taxa de entrega, como é que eu vou pagar garantir que o restaurante tá ganhando dinheiro, o iFood tá ganhando dinheiro, o entregador tá ganhando dinheiro, o cliente ainda tá pagando barato. Cara, isso tem um custo. Obviamente, você tem uma infraestrutura, tem uma empresa que vai te apoiar, mas, pô, se abrir mão de um time gigante para começar isso do zero, não é toda empresa que está, disposta a fazer, porque ela vai falar, cara, eu preciso que a Thaís tenha um plano, aí eu vou te dar R$200 milhões, daqui a 1 ano você tem que me entregar esse resultado. A gente acredita zero nisso. Por quê? Porque, se fosse fácil resolver, a gente já tinha resolvido. A gente vai ter que começar pequeno. Então vai lá, pouco recurso, pouquíssimas pessoas, começa pequenininho, ela vai se matar durante 1 ano, vai achar market fit, um dia ela vai falar, putz, achei uma solução que funciona, ó. Testei pequeno, funcionou para esses caras, funcionou super bem em Salvador, agora a gente tá expandindo para outras cidades. Cara, funcionou, e ela tá 2 anos lá. Cara, funcionou em uma cidade, repliquei, esse negócio ficou incrível, agora eu vou escalar para mais 2 ou 3, vou validar que funciona em mais 2 ou 3, provavelmente ano que vem ela vai ter um budget grande para escalar isso pro Brasil inteiro, mas levou um tempo. Incrível. E a gente jamais acreditou no primeiro momento que ela tinha a resposta, ninguém tinha.
Então, deixa eu te interromper nesse ponto, porque eu acho que cabem duas questões muito interessantes para você, nossa audiência. A primeira delas é: tenho uma boa ideia, mas não tenho dinheiro, por isso que eu não executo. Não é bem assim, né? Definitivamente tem que nascer pequeno, qualquer que seja a iniciativa de inovação. E a segunda coisa que você comentou é, de fato, a gente está cercado das pessoas, não são das melhores pessoas. Eu escuto muito isso, sabe? A gente precisa estar cercado das melhores pessoas, né? E eu digo, não, eu acho que você precisa estar cercado das pessoas que têm o perfil daquilo que você quer fazer, daquilo que você acredita, É né? isso. Cara, e é impressionante. Eu olho para a liderança do iFood, pouquíssimas pessoas não passaram por experiências similares. Pouquíssimas pessoas. Eu já tive times de, sei lá, 5, já tive times de 50, já tive... Há um ano atrás eu abri mão de um time de 120 pessoas para ir para o time onde eu tinha 2. Por quê? Porque eu acreditava que tinha um sonho maior que eu poderia construir. Criativo. Para mim, fazia sentido. Eu topei o desafio, me ofereceram um desafio, eu topei. O time está crescendo, a gente está construindo um monte de coisa legal. Tem um custo para fazer isso. Cara, teve o custo das minhas madrugadas, de falar, cara, eu Lógico. não sei como eu vou fazer esse negócio, mas vou aprender. Tive que falar com um monte de gente, começar do zero de novo, outra coisa, mas no final do dia, a beleza dessa cultura é onde todo mundo olha e fala assim, cara, relaxa. Daqui, sei que tá foda, sei que tá meio cansativo, mas relaxa, vai dar certo. Daqui um ano a gente vai estar celebrando. E aí, você cria uma cultura onde as pessoas, por já terem passado, elas vão te falando, cara, já fez isso, já foi com tal cara. Relaxa que, putz, daqui a pouco a estrutura vem, isso é momentâneo. Cara, isso te dá um senso de eu vou continuar construindo e vai dar certo gigantesco. E a gente chama isso de jet ski. Olha só. Por Legal. que a gente chama isso de jet ski? Porque a gente fala assim, cara, o iFood é um grande transatlântico. Num grande transatlântico, onde você tem... Os números são sempre grandes, tá? Então, são 120 milhões de pedidos por mês. Aí a gente está falando de 400 mil estabelecimentos que hoje tem uma parte da sua receita dependente do iFood, seja restaurante, mercado, farmácia, etc. 370 mil entregadores. Então, você nunca faz movimentos bruscos do mesmo jeito que nenhuma indústria vai fazer, a gente também não vai fazer. A gente não vai chegar amanhã e falar, então o aplicativo mudou, agora é tudo novo. Cara, seria loucura a gente fazer isso, porque a gente está mexendo na renda de muita gente. Então, o iFood se move devagar. O que se move muito rápido? Essas iniciativas. Aí a gente separa um time muito pequeno. Dá para eles uma praça, ou dá para eles uma, sabe, uma região, um propósito, e lá eles podem tocar o terror. Vai dar tudo errado. E tá tudo bem. Sabe por quê? Porque o custo de eu testar em pequena escala não afeta o transatlântico. Claro. E Não não afeta. compromete, né? Não Sim. compromete. Imagina, eu fui lá, pô, são 4 milhões de pedidos por dia. Se você fizer a conta, mais ou menos, no iFood. 4 milhões, a gente fala, é uma Black Friday por dia, tal, porque realmente tem pico e vale, é uma loucura. Se em 1.000 pedidos eu tiver um problema, e eu der R$20 para cada usuário para cobrir o dano que eu causei, pô, dentro do todo não significa nada. Nada. E pro caminho que você quer atingir, tá barato. Tá barato. Cara, obviamente, eu nunca vou testar isso nos 4 milhões de pedidos, mas eu vou testar em 1.000, vou testar em 500, até eu achar um caminho. Se isso tudo der errado, eu afetei ninguém. Eu pago o dano que eu causei no restaurante, pago o dano que eu causei no entregador, pago o dano no usuário. Ainda assim, dentro da receita total, não significa nada. Mas eu aprendi. Até eu achar um caminho, eu vou aprendendo. Conforme eu vou achando um caminho, a gente vai... Acho que tem a segunda beleza de ser uma empresa desse jeito. A gente vai se reestruturando organizacionalmente. Pra você ter ideia, eu tô no iFood há 6 anos. Eu já vivi 7 estruturas organizacionais. Do CEO para baixo. De mudar tudo. Que interessante. Por quê? Porque a gente vai olhando para o momento que a gente está vivendo e vai se reorganizando. E a beleza de você ter uma estrutura onde todo mundo é empreendedor, que quer fazer esse negócio ser grande, é que o ego é baixo, individual. Então você fala assim, cara, essa estrutura Isso é não uma é a coisa melhor. difícil. Vamos mudar? Sim. Vamos mudar. Pô, eu acho que, pra você ter ideia, vou dar um exemplo muito claro. A gente começou Grocers há 5 anos e meio atrás. Grocers começou como jet ski. Por que ele começou como jet ski?
A gente já tinha a plataforma de food delivery, já funcionava super bem. E a gente viu que um monte de mercadinho pequeno entrava no iFood, tentava cadastrar os itens dele para vender como se fosse restaurante. Foi que ninguém teve uma ideia genial, gente. O cara tava fazendo isso e a gente falou, nossa, olha que comportamento diferente. Só que os números eram horríveis. Horríveis, 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 horríveis. Por quê? Porque a jornada de um restaurante é muito diferente da jornada de um mercado. Pensa quando você entra no restaurante, você escolhe um prato, uma bebida, fechar pedido, acabou. Aí você entra no mercado, você quer Coca-Cola, aí você quer pão, aí você quer queijo, aí você quer não sei o quê. Cara, se você não organiza a jornada por corredor, como se fosse um né? mercado Sim. comum, impossível, a jornada ficou horrível. Então o que acontecia? As pessoas iam lá, sofriam para colocar o pedido, não funcionava, o mercado não tinha sistema muito bem, porque o nosso gestor de pedidos funcionava muito bem para o restaurante, que é o painel onde ele vê todos os pedidos que chegaram, o que tem que produzir. Funcionava super bem para o restaurante, funcionava muito mal para o mercado. Ele falou, cara, horrível, mas se tem interesse, a gente deveria pelo menos testar. Obviamente, a gente olhou para fora, a gente sempre olha, a gente vê essas oportunidades, a gente olha, pô, tem acontecendo alguma coisa no mundo similar a isso? Tá acontecendo. E a gente viu, pô, na China já acontecia, Europa estava começando a aparecer os primeiros players, a gente falou, cara, vamos testar esse negócio, descobrir como é que fazer funcionar. Era Campinas. Manda a galera para Campinas, pega os mercadinhos em Campinas, ajuda o cara a fazer separação, ajuda, cara, quando fala ajudar, tipo, balão cara, de ensaio, balão de você ensaio. pega um cara, normalmente sênior, sei lá, gerente, head, seja o que for, o cara foi lá separar, pega a sacola, Sim. põe os itens lá dentro, aí ajuda o cara a clicar no sistema, fala, cara, esse negócio aqui não funciona, aí fala com o cliente, pô, por que é ruim? O cara fala, pô, metade dos itens que eu peço não chega, o que eu faço? Na comida, é mais resolvível, no mercado não, porque aí o cara fala, não, entregador que levou, não, cliente que ficou, cara, era uma bagunça. Só que a gente estava na fase de aprendizado. E aí a gente falou, pô, beleza. Eles foram lá, mapearam todas as dores, foram testando em Campinas até que funcionou. Aí quando funcionou em Campinas, a gente falou assim, pô, agora a gente consegue começar a colocar mercado grande. Era só um mercadinho. Coloca mercado grande, colocou mercado grande, funcionou pro mercado grande. Aí começamos a resolver logística. Cara, é sempre uma pequena jornada de melhorias contínuas que vai te levando até lá. O que isso fez? Saiu da estrutura, virou uma BU separada. Até crescer. Cresceu, alcançou o Brasil inteiro. Quando alcançou o Brasil inteiro, a gente olhou e falou, cara, não teria mais sinergia se estivesse junto com o restante dos business? Teria. Agora a gente junta de novo. Cara, imagina pro cara que tocava esse business. O cara falou assim, cara, eu saí, construí, agora eu tenho que voltar. Cara, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque, cara, tem outras coisas para ele construir. Tem outras coisas para construir dentro das outras estruturas. Então, a beleza de você ter essa empresa que constrói, onde você tem empreendedores que querem fazer esse negócio ainda maior, é que, você diminui um pouco desse ego. Todo mundo tem uma clareza muito grande de, cara, a gente está aqui para construir esse negócio junto. Na hora que eu preciso fazer mudança, eu vou fazer mudança, porque vai ser o melhor para a empresa. Não vai faltar trabalho, não falta nunca. Tem mais coisa para fazer do que a gente consegue fazer. Então, você continua construindo. E aí a pessoa pode falar, cara, eu quero construir de novo. Não, quero tocar um business. Quero pegar esse negócio aqui que já está ajustado e quero viver essa nova fase. Isso é super comum e acho que é super saudável. E é o que faz a gente ser o que a gente é. E que bacana, porque você tá até legal, porque você tá dando a chance da gente enumerar dicas, né? E acho que a dica dessa vez é a de que as pessoas estratégicas da organização também precisam participar do balão de ensaio, também precisam meter a mão na massa, né? E acho que complementa que acho que toda empresa, né? E aí a gente está falando aqui muitas vezes de indústrias também, pequenas e médias, mas acho que elas podem ter seus próprios jet skis. Né? Eu acho que essa é uma provocação, né, Fabrício, que a gente tenta fazer muito aqui também quando a gente vai falar de inovação. Que é, tá, eu sou uma indústria, eu tenho um capex alto, eu tenho uma estrutura, mas muitas vezes você tem gente do seu lado interessada em fazer diferente e você pode montar os seus jet skis e não afetar o seu transatlântico. Né? Segue. Então, quando a gente começou falando de cultura lá atrás, agora acho que legal que você tangibilizou isso. Né? Então, assim, precisa ter uma cultura do erro, precisa ter a cultura de aceitar o erro, a cultura de testar baixo, mas você precisa criar uma estrutura que consiga tocar esse projeto sozinha, né? Que vá em frente. Então, e aí eu vou emendar com uma pergunta, Thiago, eu queria que, assim,
Acho que muito você falou de cultura, né? De aceitar o erro, de ter pessoas engajadas, essa coragem. Mas e ferramental, e processo mesmo, assim, né? Como que é o dia hoje no iFood, né? Então, como você organiza essa história toda? Aham. O Thiago, hoje, diretor do iFood, como que é a tua rotina um pouco? Até pra gente aqui, as pessoas que estão num cargo de liderança também, igual o teu, se localizarem, assim, beleza, estou na minha organização, tenho um cargo igual ao do Thiago, como que eu me organizo pra conseguir montar os jet skis, pra conseguir continuar tocando o transatlântico, para ver toda essa movimentação acontecendo e dar conta de entregar o resultado que você tem que entregar? Boa. Acho que a gente trabalha um conceito muito claro no iFood que a gente chama de ambidestria. Então, uma coisa são coisas produtos onde eu estou aprendendo, verticais onde eu estou aprendendo, coisas que são novas e o que eu sei fazer. Legal. E a gente trata muito bem essas duas coisas muito separadas. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, imagina assim, o iFood, a gente depende de trazer restaurantes para dentro da base. Quanto mais restaurantes eu trago, mais eu expando minha oferta, mais cliente possivelmente eu atinjo. Tem segredo no processo comercial de trazer restaurante? Não. Sei fazer isso. Já trouxe 300, acho que são 380 mil restaurantes hoje. Cara, já trouxeram 380. A gente sabe fazer isso muito bem. Tem melhoria? Sempre tem. Mas a gente sabe fazer. Então, você não chega no time comercial e o cara fala assim, hoje eu vou testar uma nova forma de fazer isso. Todas as pessoas estão testando nova forma de fazer. Cara, não. Lá eu só estou executando o que eu sei executar. E aí a gente é duro. É métrica, eu preciso entregar, o número é esse, tem o plano A, o plano B e o plano C para entregar aquela métrica. E a gente é super duro nisso. Não é que, por causa que a gente tem uma cultura de inovação, tudo é inovação. Não, cara, tem coisa que eu só preciso executar o que eu sei executar. Sim. Já aprendi, eu não tenho mais. Posso ter mais coisa para aprender? Posso. Mas aí, de novo, você faz um time pequenininho que vai aprender. O resto da galera está executando o que precisa executar. E a gente tem claro isso. É engraçado, nosso modelo de planejamento estratégico, quando a gente termina ele, a gente sai com um mapa de tudo que a gente vai fazer. Um mapa literal, assim, parece um mapa do tesouro. Está escrito todas as coisas, todas as métricas que a gente precisa atingir, quais frentes são prioridades, o que significa que tudo que não está no mapa não é uma prioridade, inclusive. Então, se, cara, não está escrito naquela folha de papel, a gente não vai fazer. E dentro desse mapa, tem os desenhos dos jet skizinhos. E a gente fala assim, cara, isso é um jet ski. O que significa? Ele pode dar muito certo, como ele pode não dar em nada. E aí o nível de tratamento para ele é diferente. A gente trata ele como uma frente de aprendizado. Ele não está no budget do tipo, nossa, isso daqui vai dar certo, daqui 6 meses eu vou cobrar e ele vai estar me entregando 200 mil reais por mês. Cara, não, esse negócio provavelmente vai dar em nada. Provavelmente. Significa que ele não vai dar em nada no longo prazo? Não, talvez dê. Mas de 20, provavelmente 3 ou 4 vão dar em muita coisa. Os outros 17 a gente aprendeu alguma coisa e jogou fora o produto e o investimento que a gente fez. E os outros 3 vão pagar os 20, os 17 ficaram para trás. Mas a gente lida com os dois diferentes. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, a gente deixou muito claro o que é execução e o que é jet ski. E muitas vezes as empresas têm dificuldade de fazer isso. Ele quer tratar os dois como execução. E aí, muitas vezes, em outras, eles falam, não, inovação é super importante. Aí tudo vira jet ski, vira uma bagunça que ele para de entregar resultado. Cara, separação é ótimo. Segunda coisa, a gente construiu times específicos para isso. Porque aí você cria incentivo certo. Então, normalmente, cara, se eu quero... Tem jet skis, muitos dos jet skis são para construir novas unidades de negócio. Significa que esse conceito não acontece dentro das áreas? Até acontece. A gente trata muito jet ski como vou construir novas verticais de negócio, vou construir novos produtos. O que significa que é onde eu sou mais permissivo, aí tem times específicos que trabalham específico para isso, porque o nível de incentivo para eles está no aprendizado, está em, ele precisa me garantir um volume de teste, ele precisa me garantir insights relevantes, ele precisa ter um volume de escala de hipótese, onde ele validou, refutou. Do outro lado, cara, tem uma métrica dura. Então, trazer 1.000 restaurantes por mês. 1.000 restaurantes por mês. Não tem, tipo, testei trazer 1.000. Não, cara, 1.000 é 1.000. Bateu 990, você errou 10. E, cara, você precisava trazer os outros 10, você errou sua meta. Então, ter essa separação e mudar os times ajuda muito nisso. Aí as pessoas olham para isso e falam, cara, então esse lado é muito mais fácil, a meta é mais soft. Cara, não. Porque você precisa de um cara que é empreendedor o suficiente para o cara estar lá na rua. E a gente valida isso. Pô, esse cara tem esse perfil? Se ele não tem, cara, a gente desliga o cara.
Por quê? Porque eu preciso lá de um cara que vai falar, meu, se eu preciso carregar a caixa, eu vou carregar a caixa. Se eu preciso montar sacola, eu vou montar sacola. Não necessariamente o vendedor que tá batendo os 1.000 por dia quer esse tipo de vida para ele. Super imprevisível. Hoje ele pode estar fazendo uma coisa, como ele pode estar fazendo outra. Então, a gente separa muito claro os perfis, cada um atua na sua frente. Isso garante que na soma do todo a companhia está indo na direção que a gente acredita e que a gente definiu. Nem todo jet ski nasce no planejamento. E é importante não nascer, porque senão o que você está falando para ele é que ele tem 6 meses de vida. O nosso planejamento acontece a cada 6 meses. Então, cara, se eu chego pro cara e falo, tá aqui seu mapa, esses são jet skis que vão viver durante 6 meses, o que eu tô falando pra ele? Você tem 6 meses para trabalhar nisso. E, cara, às vezes em 3 meses ele descobriu que aquilo é uma merda. Prefiro que ele levante a mão e fale, gente, isso daqui é uma merda. Cabeça de empreendedor. Cara, isso aqui é uma merda. Pivota tem outras 3, 4 hipóteses que eu quero fazer, 3 outras coisas. Cara, eu vou pegar outra coisa aqui, vambora. A gente, obviamente, vai trucar o cara, porque às vezes o cara simplesmente quer abandonar cedo demais. Cara, e essa hipótese, isso daqui, não sei o quê. Pô, uma vez que o cara validou tudo, e a gente não tem mais como criticar ele, a gente olha para aquele negócio e fala, toma um beco sem saída, cara, bora pra próxima, cancela isso e vambora. Então, essa beleza de você separar as duas coisas ajuda muito nisso. Tô achando sensacional hoje, Lohan, porque nós estamos conversando com o engenheiro. O engenheiro, você já sabe, você me conhece, vai apresentando os dados como um PowerPoint, né? Então fica aí para nossa audiência também a dica de separar os perfis das pessoas para que elas estejam de frente com as suas respectivas métricas e elas saibam respeitar as suas métricas, saibam gostar das suas métricas para que elas possam cumprir as suas métricas, né? Vou dar a última dica. E essa eu adoro, é uma dica... Cuidado, hein? Cuidado, porque eu tenho uma pergunta antes, mas vamos lá. Não, mas quando a gente começou a formatar isso, o Fabrício Blois, que era nosso CEO, agora é CEO da Prozis, ele falou uma frase que eu jamais vou esquecer. Ele falou assim, a gente nunca vai discutir inovação começando pelo budget. A gente nunca discute budget com o time de inovação. Cara, ele falou assim, toda vez que você discute budget com as pessoas, elas vão te pedir todo o budget que ela precisa. Que ela acha que ela precisa. Então, se você chegar para alguém, pensa você tá na sua empresa lá, tradicional. Você vai chegar pro cara e falar assim, queremos testar a hipótese de isso daqui. Sabe o que as pessoas vão fazer? Elas vão para casa e vão falar assim, nossa, para testar isso daqui eu preciso de 15 pessoas. Uma no marketing, uma no comercial, 5 pessoas de produto, não sei o quê. E aí ele vai voltar para você e falar assim, cara, no ano vai custar 20 milhões de reais. Cara, todo mundo vai falar não. Não. É óbvio, cara, é óbvio que você vai falar não. E aí a gente falou, cara, a gente nunca começa com budget. A gente vai falar pro cara, você quer? Vai lá. Pô, mas vou com o quê? Cara, vai sozinho, pô. Pega o carro, fala com os clientes, entende o que o cara tá... Pô, você já tem, querendo ou não, uma coisa a gente tem muito forte, que é a marca. Sim, você tem a marca, você chega lá e fala, cara, eu sou do iFood, tô aqui pra entender tal coisa, acha as pessoas, aí daqui 2 semanas você vai voltar com um papel de pão escrito, eu acho que isso daqui funcionaria por causa de A, B, C, D e E, falei com tais pessoas, não sei o quê, eu queria dar um próximo passo. Quando você precisa de dinheiro para dar o próximo passo? Pode ser que o cara volte para casa e fale, preciso de 20 milhões de reais. A gente vai falar para ele, tá, então você tem 10 mil reais, vai lá. Cara, tem 10 mil reais. Você quer contratar quem? Quer contratar um cara um desenvolvedor? Você quer pagar uma agência externa? Mas você tem 10 conto, boa sorte. O cara vai ralar. Daqui 2 semanas ele vai voltar de novo e falar assim, cara, essas 2 semanas eu andei com isso daqui. Olha o quanto eu aprendi nessas 2 semanas. É muito engraçado que funciona como se fosse uma pequena startup. Sim. O cara começou do zero. Cara, tô te dando aqui a chance de você fazer. Balões de ensaio, né? E a beleza ainda, o cara ainda tem salário fixo. Então, pô, tá no iFood, ele é CLT, provavelmente. Tá ganhando seu salário, tá ganhando benefício, etc. Então, não tem a carga que o empreendedor fora do iFood teria. Né? Exato. Mas ele tem, cara, a chance de construir. Então, vai lá e faz. Tá fora da zona de sobrevivência, né? Direto, Exato. Né? É se colocar na posição da empresa também como a posição do investidor, né? Você tá ali olhando para um possível business novo, onde você tem que validar hipóteses e dando o combustível na medida correta também para motivar. Né? Exato. Então, acho que é essa posição interna que é construída, né? E acho que faz muito sentido isso. Fabrício, quer tocar ou você tem eu tenho uma pergunta a respeito do processo criativo como um todo, porque eu acho que a gente está conseguindo elencar bem esses pontos. Bom, falhou. E aí?
Qual é o processo ou qual é a sequência de fatores com que vocês tratam o processo e o modo de falha? Acho que o modo de falha ele é importante você ter um bom pós-mortem. O que é o pós-mortem para a gente? A gente tem muita clareza de quais hipóteses foram testadas e a gente tem muita clareza de por que falharam. E aí, a partir do momento que você tem muita clareza do porquê falhou, você guarda aquilo, pode ser que você vai usar para alguma coisa, pode ser que você não vai usar para nada. Mas sempre que a gente começa um jet ski, começa um teste desse, a gente elenca todas as hipóteses que a gente quer testar. E aí, conforme o tempo vai passando, você vai riscando elas num papel. Você guarda isso, você fala, cara, isso é um aprendizado que eu tive. E armazena. Então, aprendi, a gente documenta isso, a gente tem tanto o próprio... a gente usa muito o Google Drive, então armazena dentro de pasta e tem os aprendizados lá dentro. A gente tem algumas ferramentas de tech também, como Confluence, etc., onde a gente monta essas histórias, etc., o que a gente está construindo, onde é que falhou, e guarda. Por quê? Porque esse aprendizado um dia pode mudar. Pode ser que algum cenário mudou, seja macroeconômico, seja tecnológico, qualquer coisa, e você vai revisitar aquela tese. Tem muita coisa que, dos pequenos insights que teve ali, surgem novas hipóteses. Você pode falar, cara, essa hipótese era construir isso daqui nunca funcionou, mas teve 2 ou 3 coisas que surgiram ali no meio que são interessantes, que vão se derivar para um novo jet ski. E isso eu quero utilizar. Então, ter essa clareza para a gente é muito relevante. E é quando a gente corta o budget. Normalmente, quem é a pessoa que deve pedir para cortar o budget é a própria pessoa que está tocando. Sim. Porque a gente espera que ele seja maduro o suficiente para virar e falar assim, gente, não vai dar em nada. Tem algum exemplo? Eu sei. Cara, eu tenho um exemplo ótimo. Tem um exemplo ótimo que tá super em alta, porque a gente está divulgando em tudo que é canto, que é o Clube iFood. O Clube iFood, ele nasce de um erro gigante. Não de um erro, de uma falha. Falha. Uhum. E nasce de uma falha gigante. Olha como é cíclico. Ele nasce de uma primeira tentativa nossa de entrar na classe CDI. A gente construiu... Agora a gente está tentando de novo com outra estrutura que está funcionando muito bem, diga-se de passagem. Que é o que a Thaís está falando, que eu estava contando a história antes. Mas ele nasceu quando a gente começou a tentar vender marmita. A tese era incrível, tá? Eu vou contar essa tese que eu gosto dela. Bora. Ela não funcionou. E talvez um dia a gente tente ela de novo, mas no momento ela não funcionou. Que a gente queria vender marmita de R$12. Entregar na casa das pessoas por R$12. Falei, cara, como é que eu faço isso? Eu preciso ter produção em escala. Então a gente precisa ocupar, ou eu vou ganhar na produção de alguém que já está produzindo em escala, ou eu vou aproveitar a capacidade instalada. E aí o primeiro teste foi, a gente vai pegar restaurantes que não produzem esse tipo de comida em determinado período e vai pagar para eles produzirem. E produzir em escala. Então a gente... Ocupar a capacidade ociosa. Exatamente. A gente chegou em pizzaria, hamburgueria e falou, cara, você vai produzir marmita no almoço. O cara não vende normalmente no almoço, vende muito pouco. E tem capacidade, tem os cozinheiros, já tá pagando, provavelmente, uma parte grande é CLT, o cara já paga o cara e não trabalha 100% do período, porque o pico são 3 horas da noite. Ele já pagava a cozinha, já paga o local, energia, etc. Vai ter um custo extra, mas ele vai colocar isso no custo da comida. Então ele falou, cara, esse cara tem capacidade ociosa que eu vou aproveitar. Chegamos, negociamos com todos eles, começamos o teste. Isso foi em Campinas ou foi em Osasco? Foi em um dos dois. Cara, foi em Campinas, porque foi do lado do Unicamp. Foi um cara, público que provavelmente está querendo economizar, mas tem alguma renda, a gente vai conseguir testar lá, vai aprender rápido com um nicho. Pegamos um restaurante, enchemos de gente lá dentro. Enchemos. Tipo, começou pequenininho, mas rapidinho a gente tinha... Porque como ele não tinha... Por mais que ele tivesse a capacidade ociosa, não necessariamente ele tinha todas as pessoas no turno, ele não queria pagar todo mundo. A gente falou assim, cara, não se preocupa, a gente paga as pessoas. Botou lá um monte de gente lá dentro, 3, 4 pessoas que preparava a marmita, separava a marmita, botava na embalagem, separava para os entregadores. Cara, pagar 4 pessoas... custo é 0, é muito baixo dentro do todo, você tá falando, cara, tô aprendendo, na escala eu não vou precisar, porque eu vou provar que esse negócio vai funcionar, é um custo temporário, mas eu preciso ter certeza que o cliente gosta. A nossa primeira cabeça é sempre, eu preciso achar um negócio que as pessoas amam, depois que a gente achar o que ela ama, eu resolvo o economics. Eu não posso ser idiota, do tipo, vou fazer um negócio que nunca vai parar de pé. Não, esse negócio a gente falou, vai parar de pé na escala, e só não tá parando de pé agora.
E, cara, a gente testou o Loop por 2 anos quase. E ele começou super bem. Por quê? Porque a gente colocou todo mundo lá dentro, a qualidade da comida era ótima, o nível de preço era baixíssimo, a gente realmente vendia marmita a 12, 14 reais, ganhava dinheiro. E o modelo começou a funcionar, o restaurante feliz, a gente feliz, o cliente feliz, o entregador ficava feliz porque era um turno que era, no geral, mais fraco, o almoço de semana, ele é menos demandado do que jantar de final de semana, por razões óbvias. Então, era um turno extra para o entregador e a gente agrupava muito. Por quê? Porque como a gente focou no nicho específico, tipo, estudante e tal, todo mundo estava mais ou menos nos mesmos lugares, então o entregador saía com a bag lotada de comida, fazendo entrega, que era entrega rápida pro cara. Funcionou super bem. Aí a gente começou a escalar, e Campinas funcionava bem, aí abria mais restaurante, ia trazendo e diminuindo as pessoas na operação. Pô, foi ótimo. Aí a gente falou, pô, funcionou em Campinas, vamos escalar pro Brasil. Aí quando a gente começou a escalar no Brasil e diminuir o nosso custo operacional, o que começou a ter de problema? Controle de qualidade. Nem todo restaurante conseguia produzir a marmita do mesmo jeito. E a variação de qualidade fazia com que a retenção do usuário fosse baixa. Super baixa. Então o cara pedia um dia e falava, cara, essa marmita é incrível, paguei 15 reais, a comida é ótima. Pedia no outro, pô, essa marmita é horrível. O que aconteceu? Hoje não veio carne direito, veio cheio de arroz. E aí o cara ficava revoltado e não pedia mais. A gente falou assim, pô, deu ruim. Como é que a gente vai fazer controle de qualidade em todos os restaurantes, garantir que tá tudo funcionando? A gente falou assim, nossa, a gente tá achando que ia ser um business capital com baixo capital, vai ser um business capital intenso e fizer um monte de conta falando, esse negócio vai parar de pé. Só que no meio disso, no meio dessa loucura, teve um time que virou e falou assim, cara, se o problema é que o cara pede a marmita uma vez, 2 e não pede mais, se a gente vender 5, cara, ele é obrigado a comprar. Quase bobo, assim. Aí, cara, beleza, vamos tentar vender. E aí nasceu um negócio que chamava Clube Loop. E aí o cara ia lá, comprava 5 marmitas de uma vez, 10 marmitas de uma vez. Uma por dia. Ele pagava tudo de uma. Pagava tudo, mas recebia uma por dia. Recebia uma por dia. E ele escolhia quando ia receber. E aí teve uma mudança de paradigma. Gigante, cara. Era suave, mas nítido pra gente. Eu falei lá no começo, eu falei assim, cara, relação de confiança era você pagava a comida, o cara te dava a comida e você pagava. Te dava a embalagem. Você não Agora, sabia. a gente tava vendendo comida a prazo. Pra entregar depois, né? Cara, o cara tava pagando a comida 1 semana antes, 10 dias antes, 15 dias antes. Ele não gostava da comida, porque depois eu não pedia de novo. Mas ele tava disposto a me pagar para ter a comida mais barata. E a gente falou assim, será que eu não consigo transformar isso em uma outra estrutura? Aí a gente começou a vender combo de comida de um restaurante só. E aí não funcionava muito bem, porque você não quer comer vivenda do camarão 5 dias na semana. Você quer pedir um restaurante cada dia. Claro. Aí a gente transformou isso, então eu vou te dar o desconto que, se o importante é você ter o desconto, eu vou te dar o desconto. Olha que loucura. A jornada do Clube iFood. Hoje o Clube iFood tem quase... Você paga R$19,90 por mês. Sou usuário. Cara, você ganha 5 cupons de R$10 de desconto nos restaurantes. A gente tem quase 20 milhões de assinantes mensais. Onde a pessoa paga antecipadamente por uma comida que ela não vai receber. E não é nem comida, ela paga pelo desconto. Olha onde isso nasceu. Ele nasceu numa oportunidade de vender marmita. Que interessante. E foi nesse aprendizado, sabe? Você vai aprendendo ao pouco, você vai pegando cada um desses insights e vai guardando. Falei assim, cara, será que eu não deveria, pô, o Loop morreu. Eu não vou fazer marmita mais. Será que eu não deveria pegar esses pequenos insights que eu tive aqui, testar essa outra hipótese que não tem nada a ver com a marmita? Então, esse é o tipo de... Quando a gente fala de guardar esses aprendizados, esses insights, está nesse tipo de coisa. Eu consigo dar, cara, mais 10 exemplos de coisas que aconteceram nessa jornada. Acho que... E aí eu queria só frisar, Thiago, que acho que nessa história ficou muito claro para mim, assim, quando você trouxe a frase, né, do que a gente quer que o cliente goste, né? A gente quer que o cliente se apaixone por aquilo. E eu acho que só surgiu esse insight que está sempre relacionado a... Você quer que todos os stakeholders desse processo ganhem. É uma relação dessa, todo mundo precisa ganhar, né? Desde o entregador, ao restaurante, ao iFood e ao cliente final, que é o importante, porque se ele não gostar, nenhuma das estruturas para trás para em pé.
Então, acho que esse é um aprendizado importante, assim, o insight, ele é importante, mas o insight não é necessariamente do unit economic, ali que você vai cortar, ou você vai maximizar, ou você vai cobrar 10%, 5%, 3%, porque isso é uma decisão que você vai ter numa mesa fria e você vai tomar em algum momento, mas acho que o insight, ele tá, na verdade, da fidelidade do cliente, do interesse dele de comprar e de fazer essa estrutura funcionar para trás e ser boa para todo mundo. Então, acho que esse pensamento, essa cultura, de que o cliente abastece esse sistema e o primeiro insight é o que ele precisa de fato. Porque vocês começaram uma jornada de falar, ele não precisa, ele quer desconto, ele quer comprar uma vez por semana, ele quer marmita, ele quer mais barato. E aí, daí começou a cascatear o produto. E se você quiser comentar, assim, como que é isso no dia a dia, assim, como que é esse olhar para o cliente? Eu queria olhar isso assim, um pouco. Fora da inovação, assim, como que é a trata do cliente no iFood? Como que vocês olham e falam assim, o cliente, como eu entendo ele, como você analisa ele, qual que é a persona hoje, como vocês dividem as personas do iFood, você falou de público C&D, mas como que o cliente, o iFood trata esse cliente-centrismo, que é uma palavra na moda? Boa. A gente sempre fala que a gente tem 3 clientes, que é exatamente o que você falou. Tem o cliente final, que é a pessoa que vai consumir, tem o entregador, que é alguém para quem eu preciso gerar renda e que está entrando na plataforma com uma expectativa de que o iFood vai ajudar ele a ganhar dinheiro, pagar as contas dele. Ele é um cliente nosso e o próprio estabelecimento. E a gente a gente aprendeu muito nesse processo porque, cara, não é fácil. Na maior parte dos business, normalmente você tem 1 ou 2 stakeholders. A gente tem 3. E todo lugar que você vai, ainda mais sendo um business hiperlocal, para cada região que você vai, você precisa construir os 3. Então você precisa criar uma relação. Não é tipo, ganhei o jogo em São Paulo, o jogo no Rio tá ganho. Eu tava até te falando isso agora há pouco. Sim. Cara, a gente não é um e-commerce. A gente é um business hiperlocal. Cada um desses indivíduos nessa cadeia é relevante pra gente. Se o restaurante der errado em uma determinada região, eu não consigo pegar o restaurante de outra região e resolver o problema daquela. Eu preciso que ele dê certo lá. Mesma coisa do entregador. Eu preciso que o entregador dê certo, que ele tenha renda, que ele esteja feliz com a plataforma. Porque se os dois estiverem felizes com a plataforma, muito provavelmente o cliente vai estar feliz com a plataforma. Porque a gente vai estar entregando bem, rápido, etc. Então, construir isso não foi fácil. A gente hoje tem 3 fóruns. A gente tem um fórum para cada um, onde a gente recebe eles no iFood. Efetivamente eles entram lá, discutem com a gente o problema, falam, cara, isso daqui tá muito bom, isso daqui tá muito ruim, isso daqui não tá funcionando para mim. Normalmente a gente quebra por temática, então vai falar, restaurante, a gente vai falar sobre o sistema onde ele faz gestão de pedido, pagamento, como que ele tem sido relação com o entregador. Cara, a gente gasta um tempão discutindo com cada um deles, cada uma dessas temáticas. E mais, todo ano a gente muda os restaurantes que fazem parte desse fórum, pra gente não se enviesar. Porque às vezes esse cara vai falar assim, cara, já resolveu o meu problema, o que eu queria resolver tá resolvido. Mas aí tem outros 10 caras que estão infelizes. Sim. Então você tem que ir trocando para ter certeza que você está garantindo que você está construindo uma solução que está realmente resolvendo o problema de todo mundo. E a gente tem uma cabeça de você precisa estar na rua. Cara, não tem como você estar no iFood e não ter passado um dia dentro de um restaurante. Não tem como. A gente conhece a rotina do restaurante brasileiro. E não é de conhecer eu li um livro, eles me contaram que é muito difícil. Workshop. Cara, conhecer a rotina é saber que hoje 75% dos restaurantes brasileiros são familiares. São 4 pessoas. E aí você ir lá um dia acompanhar a vida dessa pessoa e falar, cara, esse cara acorda às 6 da manhã para ir no mercado, comprar insumo, ele vai no CEAGESP aqui, compra um monte de insumo, mete atrás do carro dele, que normalmente é o carro pessoa física, aí ele sai de lá, leva pro restaurante, ele e a família dele fazem a preparação, aí dá 11 da manhã, ele começa a cozinhar com essa galera, aí deu meio-dia, começa a chegar cliente, o mesmo cara que cozinha, o cara que atende, é o cara que serve a mesa, que limpa a mesa, aí as pessoas ainda ficam revoltadas, o cara não me atende bem, cara, o cara tá ferrado. Tá acordado desde as 6 da manhã para poder servir um almoço. Aí ele dorme à tarde. O padrão o cara terminou desse trampo, 3, 4 da tarde, ele dá uma cesta, porque, cara, daqui a 1 hora ele vai começar de novo pra janta. E aí ele vai trabalhar até 11h, meia-noite, porque ele ainda tem que tirar todo mundo, limpar o lugar, para as 6 da manhã ele tá de novo no local. Cara, isso demanda você viver essa vida desse cara. Porque você nunca vai construir um produto bom para esse cara se você não conhecer isso. Aí você vai construir um produto que
A gente já viveu. Pô, os primeiros produtos que a gente construía para o restaurante era o cara tinha que apertar um monte de botão para funcionar, aí super customizável. Pô, o cara consegue mudar a cor, consegue. Cara, o cara não tem nem tempo para isso. Exato. Sabe o que tem que acontecer? Tem que clicar um botão e tem que estar tudo funcionando. Se ele puder fazer isso no celular, melhor. Porque aí ele consegue estar aqui falando com o cliente, saca o celular, resolve um problema e vai pro próximo. Isso demanda a pessoa estar na rua. Então, viver isso é uma experiência única que a gente tem. Que fala, cara, legal, você entrou aqui, vai lá. A gente tem, pô, time comercial espalhado pro Brasil inteiro. Cara, todo time consegue chamar o nosso time comercial e falar, cara, quero ir conhecer um restaurante contigo. Quando eu já construí um produto de logística no iFood, que é um produto onde o restaurante consegue usar a logística iFood para entregar qualquer pedido dele. Era um jet ski que eu toquei. Legal. Cara, eu passei dias no Madeiro, cliente grande, e passei dias num restaurante pequenininho. Cara, onde ele ficava em Sorocaba. Era um cara que vendia hot dog. Cara, vários dias da minha semana era jantando nesse restaurante de hot dog, entendendo a dinâmica do cara. Falei, pô, faltou entregador hoje? Eu falei, cara, é muito difícil. Tem dia, eu tenho um entregador que nunca falta, mas eu sou muito pequeno para pagar muitos entregadores. Se eu pago um cara a mais e eu não tenho demanda, eu fico no prejuízo, porque normalmente ele cobra pela chegada e eu já paguei o cara, e aí não entrou pedido, eu já gastei o dinheiro. E aí você chega para esse cara e fala, cara, entendi a dor. Então, vai ter um entregador que é seu, que você está pagando toda noite. Eu vou te dar o extra na noite que você precisar, porque você começou a ter um pouquinho mais de pedido, e eu vou te cobrar por pedido, então o produto vai funcionar para você. Cara, você só consegue saber isso estando lá com o cara. E sem querer criar nenhum spoiler, Thiago, e ao longo desses estudos todos, que são basicamente, se eu estou aqui entendendo corretamente, são estudos ligados à intermediação, né? Entre os 3 pilares que você menciona, em nenhum momento houve a intenção de verticalizar um desses 3 pilares, dizer, daqui eu vou tomar isso aqui para mim. Como a exemplo da marmita, que poderia ter virado simplesmente uma cozinha commodity, não? Cara, a discussão de verticalizar, ela nunca aconteceu. A gente acredita que a gente é um meio de fazer o empreendedor brasileiro dar certo. A gente não tem a visão de, eu vou verticalizar e vou ter a ponta inteira e aí eu vou ganhar a margem dos dois lados. Por quê? Porque a beleza de você ser esse enabler do business local é efetivamente você ajudar o empreendedor a dar certo. Excelente. É você virar e falar, cara, você tem um restaurante, você tem esse sonho, cara, eu vou te ajudar a crescer. Aí o cara tem uma farmácia, cara, eu vou te ajudar a crescer. Você tem um pet shop, eu vou te ajudar a crescer. Eu não preciso entrar no business dele, ele vai poder construir uma oferta muitas vezes diferente. E é engraçado, as pessoas acham que isso não acontece, pô. Ele tem um restaurante temático de futebol. Sim. Cara, isso é totalmente novo, sabe? É a cabeça do cara que olhou e viu uma oportunidade. Não tenho como eu acreditar no business que eu tô que eu vou olhar para tudo isso. A gente enxerga o nosso papel como o papel de, cara, eu vou pegar o que ele está construindo e eu vou fazer mais pessoas conhecerem. E o sucesso dele vai ser meu sucesso. Bacana. E a gente trabalha todo dia para isso acontecer. Muito bacana. Thiago, como é que vocês enxergam? Aliás, só para a gente estar aqui parametrizado, né? A gente começa as nossas gravações imaginando que a gente vai gravar sempre 1 hora de episódio. A gente fala, meu Deus, né? Precisamos de 1 hora de conteúdo e estamos nesse momento chegando em 1 hora de conteúdo, parecendo que passou 15 minutos, né? Mas para a gente aí afunilando a nossa conversa aqui, me explica um pouquinho como o iFood enxerga hoje a conexão da empresa com o ecossistema de startups, como é que vocês estão acessando inovação da porta para fora, em relação a, enfim, todas as muitas iniciativas que existem hoje no mercado, no sentido de incubadoras e afins. Como é que vocês estão enxergando isso hoje? Boa. O mercado brasileiro de empreendedorismo e de startups é extremamente forte. Às vezes a gente como empresa brasileira de tecnologia, a gente gosta de falar disso. Cara, a gente construiu o iFood no Brasil com tecnologia de ponta. E a gente compara os nossos resultados com o mundo inteiro e a gente não perde para ninguém, assim. Eu não posso falar números, mas a gente tem bons números para garantir que a gente não perde para ninguém. Não é que a gente, temos as melhores pessoas, só tem gênio lá dentro. Cara, a barra é alta, o nível de contratação, obviamente. A gente quer ter grandes talentos, etc.
Mas o Brasil está cheio de grandes talentos. Para todo lugar que a gente vai, a gente vê grandes empreendedores brasileiros construindo tecnologia e tecnologia de ponta. A gente vive no Vale do Silício, não é à toa, a gente vai lá, fala com todo mundo, do mesmo jeito que a gente roda o mundo inteiro para fazer benchmark, conhecer gente, saber o que eles estão conhecendo. Cara, o Vale do Silício está cheio de brasileiro. Cheio de brasileiro. Diretor de tecnologia, tudo que é Big Tech é brasileiro. Então você fala, tem o valor aqui dentro. E aí a gente começou a olhar muito para esse ecossistema de empreendedorismo para entender como a gente poderia alavancar outras empresas. Então, muitos desses jet skis que a gente faz internamente, a gente falou, cara, e se a gente começar a fazer jet skis com empresas de fora? Esse cara já está construindo. O que a gente vai ajudar ele é dar escala. A gente vai ajudar a conectar ele com um cliente que a gente já tem. Ele não tem, talvez, um sistema de pagamento que funcione, eu já tenho. Empresta pro cara. Deixa o cara testar e aprender. Vou botar... não é só dinheiro. Efetivamente, a gente faz investimento, a gente ajuda a crescer. Mas tem um investimento extra de acesso, de tecnologia que demora para ele construir, que você pode dar para ele construir um negócio incrível. E ao invés de eu necessariamente ter que investir mais recursos internos, eu estou usando recursos externos para aprender. Sim. Então, a gente sempre vê esse ecossistema como... No geral, são startups muito menores do que o iFood não é uma empresa como a gente, mas você está aprendendo com ele. E aí, um dia, se isso começa a se provar em escala, aí a gente discute, vou fazer uma aquisição, vou fazer um investimento maior para que ele consiga escalar. E a gente é super feliz. Esse último ano a gente investiu na Shopper, que é uma experiência incrível de mercado. E não é sobre verticalização, é porque, cara, ele está mudando uma forma de fazer mercado. Vocês nunca pediram Shopper? Peçam. Já pedi. Cara... Quando você coloca o pedido na assinatura daquele, talvez, mercado semanal que você faz, sua vida muda, assim. Todo domingo chega meu pedido, eu não preciso mais no mercado. Obviamente, eu vou para fazer uma mensal. Mas para fazer a semanal, para passar a semana, cara, dificilmente eu vou no mercado. Isso é uma experiência incrível. A gente investiu na Mevo, que faz prescrição digital e está construindo um marketplace de produtos farmacêuticos, que tem uma logística específica. Então, você está falando, cara, não sei como esse mercado vai se desenvolver. Ele ainda é muito novo. Mesmo o groceries, mercado online é pequeno no Brasil. Representa menos do que 5% do faturamento de um mercado. Ou seja, pouquíssimo significativo. Ele está tão se desenvolvendo que não tem por que eu não tentar apoiar um empreendedor que está construindo uma parte dessa revolução. Pode ser que vai dar errado? Cara, tem grande chance. É o risco do negócio, é por isso que é uma startup e por isso que é um investimento de risco. Mas nós nos vemos nessa posição de, cara, por que não apoiar ele, dar a tecnologia que ele precisar, dar a ferramenta e acesso que ele precisar? Por quê? Porque pode ser que ele mude. E aí as pessoas vão falar, mas então vocês vão verticalizar? Cara, talvez não. Talvez eu vou pegar a tecnologia que ele está fazendo e ajudar um GPA da vida a operar o e-commerce dele. Sim. E aí operar melhor comigo. Então, olhar para isso como esse ângulo de, cara, isso é um teste ainda. É um teste onde eu estou colocando dinheiro no recurso externo, muito menos dinheiro do que se eu fosse comprar uma grande empresa, e daqui talvez 2, 3 anos ele vai me mostrar que foi um investimento assertivo ou não. Sensacional. Eu ficaria nesse papo do jet skis muito tempo, adorei isso, adorei muito. Mas eu queria tangibilizar um pouco, Thiago, a questão de ferramentas. Né? Então, assim, óbvio que a gente está vivendo o momento da inteligência artificial, a inteligência generativa, e você me contou um pouco antes que, né, desde 2019, né, o iFood já usa inteligência artificial em basicamente ali embarcada no aplicativo e a gente não, né, já estava consumindo aquilo, eu como grande consumidor já estava passando por essa experiência e a gente não falava desse assunto, né, pelo menos nos fora do business. Mas eu queria saber, assim, você agora olhando como, dando dica para o empreendedor e enfim... O que você vê que é o futuro? Né? Acho que não só, obviamente, inteligência artificial, que eu acho que essa é a commodity aí do tema, mas de aplicabilidade mesmo, né? Então, o que você olharia para o empreendedor para ele falar, olha para isso, ou procura alguém que se especialize nisso dentro da sua organização, ou você vai atrás desse conhecimento, como olhar para esse universo da tecnologia em si, em termos de ferramentas para o futuro? Boa. A gente sempre pensa em tecnologia, principalmente quando a gente olha para conceito, tá? Óbvio, o Fabrício, cara, explicou bem no começo, mas a gente normalmente separa entre incremental e disruptivo. Para a gente, incremental eu vou fazer um pouquinho melhor aquilo que eu já faço.
E aí você precisa estar lá no dia a dia, etc. E o disruptivo, ele está muito ligado a uma mudança na estrutura, no modelo de negócio, onde efetivamente você tem um cost to serve muito menor. Normalmente é isso, você precisa ter um cost to serve menor. Não à toa, quando você olha o Nubank, durante muito tempo, ele falava sobre cost to serve. Todas as cartas de resultado deles, eles falam cost to serve, tá desse jeito. Por quê? Porque ele o grande moat dele eu não vou ter uma agência, eu não vou ter um monte de custo. O meu custo para servir cada usuário novo é muito baixo. Então, por mais que eu tenha muito menos receita do que um banco tradicional, Eu tô falando barato. Assim, é tão mais barato minha operação Sim. que vale a pena. Sim. A gente olha isso com muito carinho. Então, quando a gente fala de AI, e o que a gente tem construído desde 2019 com AI, era como eu deixo o meu cost to serve menor. E sempre que a gente olha para futuro, a gente está olhando para cost to serve. Então, a gente fala, cara, o que a AI mudou nos últimos anos? Saiu de GenAI. Cara, o custo de construir produtos com inteligência artificial, que era altíssimo, que você precisava construir um time, data lake, cara, um custo gigantesco de treinar modelo. De repente, você tem um monte de gente construindo produto com AI de um dia para o outro, porque é muito barato construir. Muito barato construir hoje em dia. Qualquer pessoa tech, você monta um time de 3, 4 pessoas, você consegue construir um produto de AI em 2, 3 semanas. Bizarramente. Quer ver a segunda coisa que está mudando por causa disso? Custo de desenvolvimento. Produtividade, a gente já tem visto isso. Times internos, a gente tem feito benchmark. As pessoas chegam a ser 60% mais produtivas. Menos horas, né? Muito menos horas trabalhando. Uhum. Você produz muito mais código. Então, o custo de você construir um produto novo, muito menor no parte de tecnologia. Agora a gente está vendo isso começando a afetar a robótica. O que significa que o custo de mão de obra, por mais que você tenha um CAPEX alto, ele tende a ser muito menor. Muito menor. Pô, tem um Elon Musk falando que daqui a pouco, daqui 2 anos, ele espera vender um robô para estar na sua casa trabalhando para você o dia inteiro. Pô, tem um CAPEX alto você comprar um robô? Tem. Mas você pagar alguém para te ajudar na sua casa, ainda mais se você for fazer tudo certinho, CLT, etc., é muito maior. Sim. Em 3, 4 anos você paga o robô. Então, a gente sempre olha para a tecnologia desse jeito. Cara, quais são os costs to serve que estão caindo de um jeito absurdo? Então, a gente sabe que Physical AI, que é muito dessa robótica, é uma realidade, não tem jeito. Nível de produtividade das pessoas vai aumentar. Então, efetivamente, não diria que o custo de mão de obra vai ser menor, mas o quanto a pessoa produz vai mudar de forma drástica nos próximos anos. E aí, a última coisa é a interação das pessoas, o nível de descoberta delas vai ser muito diferente. A gente acha muito que a AI vai mudar a forma com que você se relaciona com o produto. O que eu quero dizer com isso? Hoje, quando você pensa, cara, eu quero chegar do que eu quero, que eu pensei na minha cabeça, até eu encontrar o produto final, a jornada é longa. Você entra num Google da vida, você pesquisa, ele te joga num site, aí você vê se aquele site é o primeiro. Ah, não é o que eu quero, aí você vai no segundo, aí você vai no terceiro, vai no quarto. E a gente sabe que a AI vai fazer com que você vai pegar o seu celular na mão, vai falar alguma coisa e vai te dar o produto certo. Isso é mudança na jornada. Então a gente olha para isso e fala, cara, isso são tecnologias que estão mudando e a gente tende a olhar, independente de AI ou não, muito para cost to serve. Cost to serve é o que muda efetivamente escala e acesso. Cara, exemplo do Pix. O Pix é um excelente exemplo disso. Imagina que antes a adquirência custava 3 pontos da sua margem, você precisava pagar para alguém a maquininha, paga a mensalidade da maquininha, paga etc. Na hora que você recebe o Pix, que você não tem custo nenhum, a amplitude de acesso que isso dá e o jeito que o brasileiro usa hoje é bizarro. E o Banco Central está fazendo um excelente trabalho nisso agora. Vai ter Pix a prazo, Pix automático, parcelamento. Cara, olha como isso muda esse mercado e abre uma linha de custo que você tinha, ela deixa de existir e ela começa a mudar. Então, isso pra gente é o que a gente fala de cost to serve. Perfeito. Sensacional, Thiago. Como era previsto, passou aqui muito mais rápido do que a gente imaginava, né? A gente só tem a agradecer, de verdade. Antes de finalizar, eu queria que você, imaginando que o nosso principal público é composto por empreendedores, por empresários, por heróis brasileiros, que você deixasse uma última mensagem para esse público no que diz respeito, claro, a toda essa jornada tão fabulosa, tão virtuosa em relação ao iFood, no que diz respeito à inovação, mas também uma mensagem geral aí para os nossos empresários. Boa.
Queria agradecer muito o prazer de poder falar sobre o iFood, de poder representar uma empresa brasileira que está construindo tecnologia que se compara a qualquer grande player global. E eu acho que a mensagem mais importante que a gente quer deixar é: como empreendedores brasileiros, a gente acredita demais nos empreendedores que a gente tem aqui. A gente acredita que quem move o Brasil são pessoas que querem fazer um Brasil maior, estão dispostos a estar na arena, lutando a luta e construindo coisas maiores. E a gente tem certeza que todos vocês são partes disso. E é por causa desse ambiente, é por causa dessas pessoas que a gente sabe que o Brasil é o que é hoje e que pode ser muito mais no futuro. Então, a gente espera que o iFood seja não só um exemplo, mas que a gente possa motivar mais pessoas a entrar nessa jornada e construir um Brasil ainda maior com a gente. Um grande catalisador, é isso aí. Muito obrigado, Lohan. Suas últimas considerações, só agradecer, né? Fabrício, acho que agradecer. Thiago, que aula. Obrigadão, Fabrício, obrigado novamente pelo convite. Nosso grande mestre de cerimônia, nosso host aqui, que brilhantemente conduz nossos episódios, e estou à disposição quando precisar na próxima vez. Thiago, obrigado, e obrigado também, Fiesp, nosso diretor titular Roger, e vambora, que foi muito, muito aprendizado. É isso aí, Indie Hubcast, informação e inteligência para empreender e crescer. Vem com a gente, siga a gente nas nossas plataformas, estamos aí à disposição também na nossa casa Fiesp, vem junto com a gente. Até já.